Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuação, então, ao estudo dos atributos de Deus. Nós acabamos os atributos incomunicáveis e hoje nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis. Apesar de ter vários atributos comunicáveis, eu trouxe os principais, são dois, tá? Tem a ver com a santidade, e a santidade de Deus está relacionada à justiça de Deus, e também tem a ver com o amor de Deus, né? Para os irmãos recordarem que são atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são características que Deus tem que nós não compartilhamos como criaturas, né? Estão tão distantes de nós que nós nem sabemos, nem sequer entendemos de maneira muito apropriada que são essas características. Já os atributos comunicáveis são aquelas características que Deus comunica com a sua criatura. Nós também partilhamos, apesar do grau ser bastante reduzido, né? O amor de Deus é um amor infinito. Por exemplo, o amor do ser humano, não. Nós amamos, né? Nós temos a capacidade de amar, mas o nosso amor não é infinito como o amor do Pai, né? Nós também podemos ser santos, mas só Deus é santo, santo, santo. Só Deus é totalmente santo e separado. Nós podemos também ser justos, mas somente Deus é a justiça em si mesmo. Então veja, até esses atributos que são comunicáveis, nós temos certas limitações, né, na nossa participação desses atributos, tá? Mas ainda assim, nós podemos exercer essas características também, tá bom? Sobre as aulas anteriores, alguém tem alguma dúvida até aqui, né, sobre atributo incomunicável, algo do tipo? Tudo tranquilo? Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento então. Coloquei na introdução aí uma definição básica, né? Olha o que o texto aí diz. Os atributos incomunicáveis de Deus, que a gente já estudou, aqueles que não são compartilhados com as criaturas, incluem sua infinidade ou infinitude, eternidade, onipresença e onisciência. Entretanto, outros atributos que podem ser refletidos em seres criados, como o apóstolo Paulo declara: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo chama o crente a imitar a Deus. Podemos imitar a Deus somente se há certas coisas em Deus que temos a capacidade de refletir. Esse texto em Efésios pressupõe que Deus possui certos atributos que são comunicáveis, ou seja, atributos que temos a capacidade de possuir e manifestar. Então veja, pessoal, o Sproul aqui, ele cita esse texto de Efésios, né, que fala que os crentes devem ser imitadores de Deus, e o que ele vai fazer aqui na análise dele é dizer, olha, se nós podemos ser imitadores de Deus, é porque existem certas características que Deus tem que nós também podemos imitar, que nós também temos a capacidade de reproduzir, de refletir. E esses são os atributos comunicáveis. É aquilo que você pode imitar em Deus, é que você pode olhar para Deus e falar assim, eu vou ser assim. Sabe quando Cristo fala, né, sede santos como o Pai é santo? Então, se Cristo está falando isso, se Ele está pedindo isso, se Ele está ordenando isso, é porque existe a capacidade, de fato, do ser humano buscar a santidade. Agora, você não vê hora nenhuma Cristo falando, sede autoexistente. Por quê? Não tem como ser autoexistente. Você não vê Cristo falando, né? Sedes oniscientes. Isso não tem como seguir, né? Não tem como ser. Porque são atributos que não são compartilhados conosco, tá? Então tá clara essa definição de atributos comunicáveis? São características de Deus que nós podemos imitar e temos a capacidade de imitar. Esqueci de colocar esse texto, cara. Ok. Então vamos lá para as duas características, né? A primeira delas, que é muito clara nas Escrituras, tem a ver com a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela geralmente está atrelada à sua justiça. E aí, você pode dizer que Deus é justo porque Ele é santo. Ou você pode dizer que Deus é santo porque Ele é justo, tá? Mas as duas coisas estão, de alguma maneira, conectadas. Eu coloquei uma definição básica aí e a gente vai ler alguns textos sobre isso. A Escritura afirma que Deus é totalmente santo,
A santidade de Deus serve para expor a pecaminosidade do homem. A santidade de Deus separa o homem de Deus e Deus é o próprio padrão de justiça. Tá? Vamos analisar essas 4 características aí sobre a santidade de Deus. A primeira delas a gente pode encontrar em Êxodo, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. Abra comigo, Êxodo, capítulo 3, verso 3 ao verso 5. E é bom, pessoal, que a gente preste atenção nessas aulas sobre os atributos, porque quando a gente falar sobre trindade, falar sobre a natureza mais íntima de Deus, todos esses atributos aqui vão vir à tona. Todos eles. Tá? Principalmente quando a gente falar das relações entre Pai, Filho e Espírito. Né? Deus ama o Filho desde a eternidade e compartilha a glória com o Filho desde a eternidade. O Espírito Santo procede do Pai, procede do Filho no vínculo de amor. Né? Isso vai ficar muito claro mais para frente. E a santidade é um desses atributos importantes. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, no verso 3 ao verso 5, alguém quer ler para a gente? E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegas para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ok. Então veja. Interessante desse texto aqui, a primeira coisa que vocês têm que notar é que a terra ela é santificada exatamente porque a presença de Deus está ali naquele local. Isso mostra que Deus é tão santo que quando a presença dele se torna densa em algum local, até o lugar fica santificado. Então, quando Moisés ele olha para lá e ele fica curioso, coisa esquisita é essa ali, né? Uma sarça que está queimando, mas não está consumindo, né? Deus imediatamente fala com ele: olha, tira o seu sapato, porque esse lugar aqui é um lugar santo. Por que o lugar é santo? Porque a terra era diferente do que os outros pedaços de terra que estavam ali ao redor? Não. Simplesmente porque a presença de Deus estava manifesta naquele local. E uma vez sendo santo, Deus separado, o local onde Deus habita também permanece santificado. Pessoal, isso é tão claro quando chega na questão da Arca da Aliança. Quando Deus ele habita na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é só um objeto, a gente sabe disso. Mas uma vez que ela estava ali portando a presença de Deus, a densidade da presença de Deus, aquele que tocava na arca era fulminado. É o caso de Uzá, né? Vocês lembram do caso de Uzá? Estavam carregando a arca, deu um desequilíbrio ali, né? E a arca tombou, Uzá foi segurar a arca e ele foi fulminado na hora. Mas veja, o objeto se tornou santificado, né? Isso é muito interessante, né? Sim, pode falar. Tem uma passagem também em Mateus capítulo 16, que é da mulher do fluxo de sangue. Uhum. Mateus 12. 12, acho que é 12. Mas aí eu acho interessante, porque, assim, é a minha analogia. Pode ter coerência, Sim. pode não ter. Sim. Mas a mulher estava no arraial, e ela saiu de lá, e pela lei de Moisés, tudo que ela tocasse, e por onde ela andasse, se tornaria Impuro. Isso. Então, ou seja, de onde ela saiu até onde ela chegou, e as pessoas às quais ela tocou naquele momento, permeando ali, para tocar na orla da veste, Sim. tudo ali ficou impuro. Né? Sim, sim. Mas eu imagino que depois que ela tocou, e aonde que estava Jesus? Sim, interessante. E eu creio também. Eu creio, né? E engraçado, né? Porque essa passagem aí, eu acho, é Mateus 9, na verdade. Essa passagem interessante, que você está falando disso, é que toda vez que a presença de Deus, esse é o ponto aqui, né? Que você está falando. Toda vez que a presença de Deus está manifestada, os objetos ao redor se tornam santificados, né? Então, não só na questão aqui da sarça e do ambiente onde Moisés está caminhando, na questão da Arca da Aliança e na questão de Cristo, como sendo Deus encarnado, a veste fica, né, santificada e ela toca na orla. Tocando na orla, sai virtude do Senhor. Isso é muito interessante. Muita gente acha que
Você sabe por que ela tocou na orla? Já ouviu a explicação sobre isso? É sobre o Êxodo 15? Não, essa eu nunca ouvi. Eu já ouvi do Malaquias 4, né, que fala que o Salvador viria e traria salvação debaixo das suas asas. E aí os judeus interpretavam isso como sendo vestes, né, debaixo das suas vestes, nas suas asas, principalmente porque os judeus, os rabinos, né, eles tinham pedaços da Torá, né, na orla da sua vestimenta. Então, quando ela toca na orla, está tocando também na promessa, né? É porque lá em Êxodo, deixa eu ver se é Êxodo 15, nós estamos pertinho aqui, deixa eu abrir lá. Êxodo 15. Cântico de Moisés, dança de Miriam, as águas amargas tornam-se doces. Deus manda. porque eu acho interessante que Deus dá uma ordem para Moisés que quando fizesse as roupas dos judeus, que colocasse a lei Aham. na orla. Então, assim, eu vi uma explicação que eu achei muito interessante a respeito de que ela, quando ela tocou na hora das vestes de Jesus, sendo ele um autêntico judeu, Aham. né, o Sim. hebreu, né, que na época era o hebreu, Sim. ela tocou na lei, Sim. certo? E isso transformou a Isso, é isso mesmo. Na barra da vestimenta tinha as passagens da Torá, né? Que, isso está em Deuteronômio 6 também. Deuteronômio 6 que fala sobre isso, tá? eu acho interessante. Atarás na sua testa, na fronte. Né? Fala a respeito justamente disso, achei muito interessante até a explicação de que como as vestes, né, dos hebreus, ela tinha a lei bordada na orla, Sim, sim. foi aonde que ela tocou. Foi. Sim. Até em Êxodo 28 aqui, quando fala sobre a vestimenta dos sacerdotes, no verso 2 fala assim: farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho escolhido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Né? Então, as vestes também até do sacerdote, né, elas tinham esse papel de santificador. Né? E, claro, Cristo sendo Filho de Deus, né, isso se torna ainda mais real. Né? Levítico 15. Levítico 15. Levítico 15. Pessoal, acompanhe aí. Vamos lá. Vamos aprender um pouco aí com o Gilson, meu filho. Indícios do homem e da mulher. É isso mesmo, né? Fala do fluxo aí mesmo. 37, versículo 30, Levítico 15, 37. Levítico 15. Mas deixa eu achar aqui, depois a gente vê, só para você ver como atrasar. Sim, sim. Aí eu vou mostrar aqui, foi muito interessante quando Deus dá a ordem. É 27, 15, 27. Qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. No 25 fala assim: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda. Aí está falando da imundice, né? É, Que ela saiu de lá toda imunda. Ela precisava de se purificar, quando ela tocou nas vestes. Vou achar aqui, eu vou mostrar para vocês. não, tranquilo. Quando você achar, você fala para nós, então. Tranquilo. Mas é um ponto, um exemplo que você deu interessante, né? Eu não tinha pensado nesse exemplo aí da veste de Cristo, não. 17. Números 15 e 17? Números 15 e 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Será que é aqui mesmo? Verso 39, né? Não.
nas franjas, está até marcado aqui na minha, nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais e não segreis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. É isso mesmo. É no verso 37 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bodas, ou das bodas, né, dos seus vestidos, façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bodas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que vejais e lembrais de todos os mandamentos do Senhor e o façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Aí aqui fala justamente da lei que foi colocada lá. Sim, Mandamentos, né? sim, Da lei, nos mandamentos. sim, isso mesmo. Aí eu achei interessante quando a pessoa explicou a respeito disso. Sim, sim, O porquê sim, ter tocado, né? Porque foi sim. colocado os mandamentos. Sim, sim, a promessa estava ali, né? As promessas, os mandamentos. Então, acho que promessa Sim. tem a finalidade da cura também. Com certeza, né? Achei interessante. Agora eu achei. Muito bacana, cara, isso aqui, muito legal. Né? E aí você junta esses números com Malaquias 4, né, da promessa do Messias que traria salvação debaixo das suas asas. Aí a mulher viu o Messias passando, falei, eu vou encostar naquela bordinha ali do vestido. Ali tem uma promessa ali e tal. É. E ela foi com fé, né, cara? Foi com fé e recebeu ali o que ela precisava, né? Mas é bem isso, né? A presença de Deus é tão santa que até os objetos, eles são santificados. Pensa, pessoal, pensa em Atos, quando o pessoal pega o lenço de Paulo. Para nós é estranho hoje, né? Sim. Isso para nós é estranho. Como assim? Como um objeto. No texto de Atos fala assim que o lenço de Paulo foi trazido. Paulo nem estava lá, velho. Foi trazido. E esse lenço curou pessoas e fez com que demônios fossem embora. Expulsou demônios, né? Mas fala, por quê? Porque Paulo é bom? Porque Paulo... Não, gente. Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença de Deus. Onde a presença de Deus está, esse é o ponto. Né? É tão santa a presença de Deus que até os objetos, eles se tornam santificados. Né? Então o Antigo Testamento mostra isso, o Novo Testamento mostra isso. Né? E aí eu fico pensando, sinceramente, se a gente realmente tem essa reverência hoje para estar diante da presença de Deus. Isso, é. E ele fala com o tempo. Alguém me tocou. Como se a multidão te aperta e te oprime, você fala, alguém me tocou, assim, com sacada. Como se estivesse no centro de Belo Horizonte, naquele ônibus mais cheio. Mas alguém me tocou. É lógico que alguém te tocou. Você não entendeu, porque Jesus saiu do seu poder. Sim. Tocar na obra, É. sentir. É assim. Tremendo, cara. Tremendo. É tremendo, é tremendo. É tremendo. Sim. Sim. Que antes, né, no Antigo Testamento, Deus se revelava aos profetas, sacerdotes. Sim. Hoje, cara, a gente é o próprio Espírito, a gente é o próprio tempo do Espírito Santo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. É. Então, é uma coisa que acho que é até maior ainda. Muito maior. Muito maior. Né? É. Comunicar no passado, né? E se comunicava. Sim. Como aconteceu com construiu a arca lá, a Isabel, construiu a arca, o Espírito desceu, sobre ele fez tudo. Sim, o artesão, né? E depois subiu. Isso acontecia muito, né? Hoje não, o Espírito habita, né? Igual você está falando, né? O Espírito habita. E pensa aí, a Arca da Aliança portava o que dentro dela? As tábuas do alei, maná, né? E a vara de Arão. Hoje, pela participação na ceia, você recebe o verdadeiro pão do céu, o maná. Não é?
É Cristo que diz isso em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, e ele fala depois, né, da ceia, né, ele fala, aquele que comer, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não pode ter vida, né? O que isso quer dizer? É que nós somos hoje arcas da aliança, que recebemos na participação da ceia o maná verdadeiro, corpo e sangue de Cristo, e também recebemos através da ministração da palavra as 2 tábuas da lei, a instrução, a Torá. Você carrega a presença de Deus hoje. Agora, quando eu falo sobre reverência, eu fico pensando se a gente vive a nossa vida tendo essa consciência. Sabe? Eu acho que atrapalha muito a falta de fé do irmão. A falta de fé do ser humano, às vezes, ele poderia ter muito mais poder, muito mais Aham. a presença de Deus mesmo, Uhum. se manifestar através dele, mas porque ele não crê, Uhum. ele vai banalizando, ele vai deixando de crer, ele vai. Parece que ele quer simplificar a coisa, né? Uhum. Só que ele, na simplificação, parece que ele tenta fazer, ele vai esquecendo dos atributos de Deus, da bondade de Deus, da glória Sim. de Deus, da graça que está sobre ele, e começa a viver uma vida bem medíocre. Aham. Uma graça muito Medíocre. porque ele mesmo não crê, Sim. né? Se não crê, não vive. Eu já vi caso de pessoas quando ficar sabendo que você é crente, querer tocar em você para receber o poder, e você falou de maneira nenhuma. Então eu não sou. Aí o camarada se diminui, e mesmo tentando se diminuir tanto, ele está com medo da graça que existe. Aham, sim, sim, Sabe? Então acontece muito isso. sim, Acontece muito isso. sim. Né? Hoje, você vê que nós com medo de pecar às vezes, não sei se é coisa do ser humano mesmo, Aham. se é coisa espiritual. Sim, sim. O homem com medo de querer assumir coisa da glória de Deus. Pode ser, né? Um receio, talvez e tal, mas eu acho que é mais incredulidade mesmo. Incredulidade. A verdade é essa. Ele não crê Ou então uma pessoa também, às vezes, nem foi tão bem instruída, né? Tem isso também, né? de Deus que está E nele. no poder de Deus e na responsabilidade que ela tem que ter, né? Enquanto templo de Deus, né? Eu acho que tem muita pouca instrução também na pessoa nisso, sabe? Acontecia muito porque Sim. ele estava crendo. E através de Jesus, a obra estava fluindo até Sim. nas vestes dele. Sim, sim. Ele estava crendo. Com certeza, com certeza. Isso, essa é a diferença. Eu estava vendo ele celebrar a Santa Ceia, Sim. e ele falava, muito interessante, ele falava assim, na Santa Ceia a gente está internalizando Deus dentro da gente. Uhum. Porque o pão e o Interessante. vinho é consagrado a ele. Então você está comendo o pão Sim. e o sangue que é o vinho. Sim. Você está internalizando Deus dentro de ti. É muito bonito isso. Isso é muito interessante. Não, mas tem uma. Sim. Se é ele, né, o pão ali, Sim, sim. Sim, sim, claro. lá em Sim. Coríntios 11. Sim. Eu vou ler textos aqui, ainda hoje, que vai tocar no que você acabou de falar aí. Né? Que é interessante demais isso. E é verdade, é verdade. Quando você participa, você está internalizando Deus. E mais, você está se não só está internalizando Deus, mas você está se tornando parte da natureza de Deus. Vou mostrar isso biblicamente para vocês hoje, tá? Pessoal, sinceramente, é maravilhoso. Né? Mas, sinceramente, eu sinto falta, às vezes, de mais essa reverência mesmo. Né? Diante de Deus mesmo, sabe? Eu estou diante de Deus, Deus habita em mim e isso tem que mudar a nossa vida, cara. Se não mudar a nossa vida, é que a gente está sendo incrédulo. A gente não está vivendo o cristianismo bíblico. Então,
Exatamente, as pessoas estão perdendo a consciência. É bem isso. Outro texto, pessoal, Levítico 19, 2. Eu não vou ficar muito aqui, porque falar que Deus é santo é quase um truísmo, né? A gente já sabe, né? A Escritura fala isso de ponta a ponta, né? Levítico 19, verso 2, né? Ô, lindo. Vou pedir para o John ler o texto para nós. Olha o que o texto diz. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Maravilha, né? Santos sereis. Por quê? Porque eles são bons? Não. Porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Deus é santo. E Deus quer partilhar essa santidade com a sua família, que é a igreja. Deus é santo e Ele quer partilhar a sua santidade com os seus filhos, que é a igreja. Por isso que é um atributo comunicável, Ele quer comunicar isso. Ele não quer simplesmente ser santo em si mesmo. Essa que é a questão bela do Evangelho. O Evangelho não é só Deus se apresentando como Ele é. Não é só isso. Não é Deus falando assim, eu sou santo. Não, o Evangelho é, eu sou santo e eu quero partilhar a minha santidade com a minha comunidade, com a minha família, com aqueles que foram adotados pelo Espírito, comprados por meio do meu Filho. Agora nós somos família. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. O Wesley pregou esses dias sobre a paternidade de Deus. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. E o Pai quer dar presentes para o seu filho. Ele quer compartilhar o que tem de bom com o seu filho. A santidade é assim. Pessoal, não vou nem ler Apocalipse 4:8, né? Um outro texto que fala sobre que no céu, né, os seres, eles cantam santo, 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 né, diante de Deus. Isso mostra que Deus é totalmente santo. Então veja, né, a Bíblia afirma que Deus é totalmente santo. O segundo ponto, a santidade de Deus serve para expor a pecaminosidade do homem. Se você for em Isaías, capítulo 6, esse é um texto conhecido, o pastor João gosta muito desse texto. Isaías capítulo 6, pastor João adora esse texto aqui, já pregou sobre ele algumas vezes, muito bom. A Neide também gosta desse texto aqui, de Isaías 6. O texto de Isaías mostra que essa santidade de Deus, ela constrange o ser humano a perceber a sua pecaminosidade e miséria, tá? Isso é fato, isso é fato. Veja o que o texto diz aí. O relato de Isaías tendo a visão da santidade de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vai pegando isso aí. Santo, Santo, Santo. Por que 3, não 2, 1, 5 ou 10? Por quê? Vai pegando isso aí. Sempre aparecem 3. Né? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha a reação de Isaías diante disso, é muito legal. A reação dele. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pessoal, o que esse texto mostra? Que quando o ser humano entra em contato com a santidade de Deus, e ele percebe que Deus é santo, isso automaticamente se torna um espelho para ele. Por que se torna um espelho para ele? No espelho você vê o quê? Você vê a si mesmo, não é? Quando você olha para a santidade de Deus, você percebe que você não é santo. Você percebe que você é impuro, você percebe que você é carente, você percebe que você é imperfeito, você percebe que você tem falhas. Não é isso que acontece? Então com Isaías foi a mesma coisa. Quando ele olha para a santidade de Deus, você percebe a sua pequenez. Esse é o momento essencial. Se você não perceber a santidade de Deus,
não tem como se converter, inclusive. Você vai se converter de quê? Sendo que você nem se reconhece como carente, né? Então, por isso que o Sermão do Monte sempre começa assim, né? Bem-aventurados os carentes, os pobres, os humildes de espírito. São aqueles que percebem a sua pobreza de espírito, como Isaías percebeu. Esse é bem-aventurado, que olha para si mesmo e fala: olha, eu sou carente, eu estou mendigando a graça de Deus, eu sou pobre espiritualmente. Esse é o princípio do Evangelho. Se você não se reconhecer assim, não tem como ser salvo. Por isso que Cristo também fala: eu vim para os doentes, não para os sãos. Quer dizer que os fariseus eram sãos? Não, mas quer dizer que eles não se reconheciam como doentes. Você só pode ser salvo se você olhar para si mesmo e reconhecer a sua doença, reconhecer a sua pobreza, a sua impureza. E você só pode fazer isso se você entrar em contato com a santidade de Deus. Você perguntar. Quando Isaías fala que ele de lápis, fala palavrão? Provavelmente. Né? Por de lábios é falar palavrão, né? No Novo Testamento a gente chama de palavra torpe, né? O Paulo fala isso em Efésios 4, né? Fala: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas não só palavrão. Palavra torpe, no geral, tem a ver com tudo aquilo que não traz edificação. Tudo que não traz edificação. Talvez você não fala palavrão, mas você desmotiva a pessoa. Sabe quando você coloca ela para baixo? Tipo assim, a pessoa vai te contar um trem, você coloca: velho, vai dar certo não, mano. Vai dar certo não. Isso é palavra torpe, sabia? Você não está trazendo edificação para aquela pessoa, você está fazendo a pessoa ficar prostrada. Então, o conceito de palavra torpe implica palavrão, mas implica um tanto de coisa, né? Uma pregação que o pregador falou que nós falava palavrão, é pedir para queimar a língua dele, para a gente ser assim também, para Que o texto fala, né, que vai vir uma brasa do céu, né, encosta na língua dele, né? Pode ser isso. Tem gente que interpreta também que Isaías tinha problema com a fala mesmo, de dicção, né? Mas aí está mais para Arão do que Isaías, né? Arão não, é próprio Moisés, né? Moisés. Mas lábios impuros geralmente é palavra torpe, impureza, praguejar. Pedro é um exemplo de um judeu que mostra lá a palavra torpe, né? Ele praguejou, o texto diz, né? Quando pressionaram ele: você segue esse nazireu aí, né? Nazireu não, nazareno. Falou, ele praguejou, o texto fala, ele praguejou, né? E falou: de maneira nenhuma, né? Eu nem conheço esse homem, né? E tal. E praguejar ali era quando você jurava que pudesse cair um raio na sua cabeça, por exemplo. Essa é uma maneira do judeu praguejar. Se eu estiver falando mentira, que cai um raio na minha cabeça, até hoje o pessoal fala isso, né? Estiver falando mentira, que cai um raio na minha cabeça. Isso é uma maneira de praguejar, tá? No contexto judaico ali. Então, tem várias coisas, né, que podem incluir aqui no lábios impuros. O texto não dá muito detalhe, não. Mas Isaías, automaticamente, na hora que viu a santidade, ele falou: tem uma coisa errada comigo, eu preciso mudar. Isso aí, né, ai de mim, porque eu vi a santidade de Deus e eu sou um indivíduo totalmente impuro. E esse é o problema, pessoal, né? O problema é esse. Veja, Deus é santo, nós não. Esse é o drama, tá? Esse é o drama. Deus é santo e nós não. Deus criou o ser humano de maneira impura? Não. Não é que Deus criou o ser humano impuro, não é isso, tá? Deus criou o ser humano de maneira perfeita, pura, portando imagem e semelhança. Deus partilhava com o ser humano santidade. O que acontece então é uma perda mesmo. O ser humano perde isso com a desobediência. E toda a Escritura é um movimento de resgate disso. Toda a Escritura é um movimento de resgate disso, tá? Então, nós somos impuros por causa da desobediência, não por causa de Deus. E, infelizmente, isso produz uma separação entre nós e Deus. É o que diz agora o próximo texto, né? O texto aí de Isaías 59, se você passar um pouquinho mais para frente, o profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 e verso 2, é por isso que é importante, ó para você ver, isso aqui tudo vai desembocar no que significa salvação no Novo Testamento.
Os atributos de Deus explicam de maneira muito bem o que significa salvação. Verso 1 e verso 2. Alguém quer ler para mim? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso. Agora veja, é culpa de Deus nós estarmos separados dele? É culpa dele? O que o verso 1 diz? Olha, a mão do Senhor não está encolhida, de modo que não possa salvar. Não é esse o problema, né? Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O problema não está em Deus, a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está com tampão. Deus não tem problema nenhum. Aí o texto diz no verso 2, entretanto, aí ele vai localizar o problema. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá? Então veja, o problema do pecado é um problema de cisão e separação. É isso que a impureza causa, cisão e separação. O pecador não pode estar diante de Deus e não pode se relacionar com Deus, porque ele é impuro. E o problema não está em Deus, o problema está no pecador. Ok até aqui? Está claro isso? Por que isso é um problema? Bom, se esse é o caso, então nós estamos em aflito, né? Nós estamos em aflito. Deus é santo, o ser humano é impuro. A santidade de Deus não pode contemplar o mal. Como é que eu me relaciono agora com Deus? Por isso que a gente precisa de um mediador. Mediador não é o que se coloca no meio, não é isso, mediador, né? A gente precisa de um mediador para se colocar no meio e tornar essa relação possível de novo, relação perdida. Quem que é esse mediador que vai fazer esse papel de mediar, né? Jesus Cristo, não é o mediador? Então veja, né? O Evangelho é isso, é essa tentativa e esse sucesso de Deus enviar o seu Filho e, através do seu Filho, reconciliar pecadores impuros. E eu, impuro agora, posso me achegar diante de Deus, não por causa da minha santidade, mas da santidade que eu recebi por intermédio de Cristo, que me santifica. Estão entendendo? Como é que a coisa é bonita? Né? Interessante, né? Esse é o Evangelho, tá? Que age por nós? Não por nós. Isso, por Ele. Né? Agora, o que moveu isso? Quando a gente entrar no amor de Deus aqui, a gente vai ver o que moveu Deus fazer isso. O que moveu Deus fazer isso não foi a sua santidade, foi o seu amor. Porque se Deus fosse só santo, meus irmãos, se Deus fosse só justo, ninguém ia se salvar, tá? Ninguém. Graças a Deus que Deus é amoroso também, porque se fosse só santo, ai de mim, como diz Isaías. Tá? Aí eu só estava separado dele, pronto. Aí eu só estava separado. Né? Isso. Porque beber imundice e ficar por desespero. Exatamente, Deus, na sua justiça e santidade, não é obrigado a te salvar. Não é obrigado. Né? Se ele fosse só justo e santo, separação eterna. E Deus seria justo, porque nós merecemos pela nossa impureza mesmo. Ele não seria injusto se ele não desse a salvação. Ele seria, na verdade, totalmente justo. Totalmente. Tá? Então, por isso que o Novo Testamento ele pinta a salvação como dádiva, como presente, não como recompensa ou obrigação. Deus não estava obrigado a dar a salvação e nem a recompensa por aquilo que a gente merece. Só que ele não pode também ser injusto. Aí que você tem que organizar os atributos. E aí que vai ficando interessante a coisa. Se Deus é justo, então ele condena, porque o ser humano é injusto. Se Deus é bom, ele ama a justiça. Aquele que é bom ama a justiça. Se ele ama a justiça, ele odeia a injustiça. E o que ele faz com injustos? Aplica a sentença. E essa é a justiça de Deus. Mas Deus também ama. Deus também ama. Esse é um outro atributo. E a gente não pode ignorar. E Deus não ignora esse atributo. Então ele ama as suas criaturas pecadoras.
mas ele não pode deixar de ser justo. Como é que a gente resolve isso? Bom, ele não pode simplesmente falar assim, abrir a porta do céu e falar assim, entrem. Se ele fazer isso, ele destruiu o atributo da justiça. Está sendo amoroso, mas ficou injusto. A dívida tem que ser paga. A verdade é essa. Então, você tem que segurar, você tem que amarrar a justiça de Deus ao amor de Deus. Deus quer salvar, mas a dívida tem que ser paga, senão ele perde a justiça. Mas Deus quer amar, mas a justiça tem que ser satisfeita. Então veja, Deus vai pagar esse preço. Deus vai pagar esse preço. Não ficou sem pagamento o preço pelo nosso pecado. Só que nós que não pagamos. Deus paga. E paga em Jesus Cristo, tá? A dívida é paga em Cristo, no sacrifício de Cristo, na vida obediente de Cristo. É isso que acontece. Tá? Mas vamos entrar nisso aí mais para frente no curso, quando a gente falar de salvação, vamos falar disso hoje. Tá? Senão eu vou falar até amanhã disso aqui. Pessoal, até aqui está tudo certo? Tá? Abacuque 1,13. Então, vou abrir rapidinho aqui também, para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Só essa primeira parte do verso aí. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Né? Veja o nível de santidade de Deus. Deus não pode nem contemplar o mal. Né? É uma descrição que ele faz aqui da santidade de Deus. Como ela é intensa a santidade de Deus. Por isso que eu disse, né? Nós que somos crentes temos que parar para pensar como que tem sido a nossa relação com esse Deus santo. Às vezes a nossa oração é tipo de, sabe aquela oração só para encher buraco, sabe? Você ora já com sono e já quer ir dormir. Né? Aquela irreverência mesmo, né? Esses dias alguém até me perguntou assim, o que você acha dessas músicas que chamam Deus de Você? Alguém me perguntou isso. E assim, eu sinceramente, eu não sei o que eu penso disso, mas eu tenho a impressão que é um pouco irreverente. Não sei. Deus de você. Porque a gente chama você todo mundo aqui, né? Você, seus amigos, né? Sei lá. Mas Deus, cara, Deus é Deus, sabe? Será que os judeus da época de Cristo, o apóstolo Paulo, chamaria Deus de você? Não sei. Mas são questões, pessoal, que eu estou querendo fazer aqui, não é tornar todo mundo hiper escrupuloso, não é isso. Mas é pensar um pouco como que a gente tem se relacionado com esse Deus santo mesmo, né? Como que a gente tem visto Deus como só um amiguinho da escola, um colega, um camarada, um compadre, né? O pessoal diz. Interessante na passagem que Saulo vai a Damasco, no caminho de Damasco, e perseguir para buscar os judeus, né? No Sim. caminho ele cai por terra, certo? E naquele momento ele reconhece o senhorio de Jesus. Eu não sei como ele chamava Jesus. Sim. Ele chamava, né? E Sim. naquele momento ele fala assim, Senhor, o que queres? Sim. Ou seja, ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Sim. Naquele momento. Ele perseguia o seguidor de Jesus. Isso, a igreja, né? Os judeus e os gentios. Naquele momento ele chamava Jesus de Senhor. Com certeza não. Só chama Jesus de Senhor quem reconhece Jesus como Senhor. Paulo. Naquele momento, o texto fala que ele caiu por terra. Sim. Ele fala, Senhor, o que queres? Sim. Ou seja, É aquela mesma frase do Tomé, que estava incrédulo. Ficou lá 8 dias incrédulo, porque não viu o Cristo ressurreto, ele não estava lá na hora, né? O Tomé. E quando Cristo aparece para ele, é isso que acontece, né? Tomé, ele se dobra de joelhos e cai por terra, né? Você está falando interessante. O que ele diz para Cristo? Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece o senhorio e a divindade, né? Mas ele cai por terra, igual você falando. Né? No caso de Paulo, ele também reconhece. Ou seja, só reconhece o senhorio de Cristo aquele que, de fato, é seu discípulo. Passa a ser seu discípulo. Com certeza, Paulo não chamava Jesus de Senhor. Paulo talvez até xingava, né? Blasfemava, porque ele fala, eu blasfemava. Ele fala nas epístolas dele, eu blasfemava, né? Então, assim, com certeza, por perseguir os cristãos, quanto mais o líder, né? Talvez ele tinha ódio, né? Do Cristo, né? Mas é bem isso mesmo. Né? Agora, a pergunta é se a gente trata Cristo como Senhor ainda hoje, né? Essa é o que a gente tem que se perguntar. Bom, por último, pessoal,
é que Deus é o próprio padrão de justiça. Né? Romanos capítulo 9, Deus é o próprio padrão de justiça. Não só Deus é justo, não só Deus é justo, Ele é o próprio padrão de justiça, Ele é a métrica em si mesmo. Abra comigo aí, Romanos capítulo 9, texto bastante tranquilo. Texto bastante tranquilo esse aqui. Graças ao bom Deus, não vamos entrar nisso hoje. Estudamos isso aqui em 2017, né? Por alguns meses. Mas não, graças a Deus, não estudaremos isso tão cedo. Mais para frente a gente vai, sim, ler esse texto. A gente estudar sobre soteriologia, doutrina da salvação. Mas aqui no verso 14 ao 21, o texto diz assim: que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus, outras palavras, né? Nós vamos dizer que Deus é injusto? Dizer, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois compadece-te de quem quer e endurece a quem quer. Aí vem o verso 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? E o verso 20 diz: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, para que me fizeste assim? O caso aqui é que o apóstolo Paulo ele está apresentando a soberania de Deus aqui no capítulo 9, né, e sobre a vontade de Deus, e que Deus é livre, e Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, Ele se compadece de quem Ele quer, né? Fala sobre também a soberania de Deus em endurecer o coração de Faraó, né? A gente sabe dessa história lá em Êxodo, né? E aí, o que isso pode levantar na cabeça do leitor? Deus é injusto. Automaticamente o leitor vai fazer essa pergunta: Deus é injusto, não é? Essa é a pergunta que a gente faz, não é? Quando a gente lê o texto de maneira muito natural. O que Paulo fala? Olha, quem é você para você replicar a Deus? Quem é você? Pode o vaso falar alguma coisa para o oleiro, né? O cara que produziu o vaso? Claro que não. É por isso que ele começa, né, falando sobre isso, dizendo: há injustiça da parte de Deus? E a resposta é: de maneira nenhuma. O que esse texto está dizendo? Olha, para você julgar a Deus como injusto, você precisa de uma regra de justiça fora de Deus. Você está utilizando um padrão para julgar a Deus. O que o texto está dizendo? Não existe esse padrão. Deus é o padrão. A justiça, na verdade, é localizada e julgada por Ele. É definida por Ele, né? Então, somente esse movimento de você tentar dizer que Deus é injusto, já é um movimento de se colocar como Deus sobre Deus. Entendeu? Como se você estivesse usando uma regra maior do que Deus, colocando Deus debaixo dessa regra, fazendo Deus de réu e falando: você é injusto de acordo com esse padrão de justiça. E o autor está dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Porque Deus é o próprio padrão de justiça. Tá? E o que Ele faz é justo. Tá? O que Ele faz é justo. Ok, pessoal? Isso aqui é essencial, tá? Vai ficar essencial agora, porque aí tem um problema. Tem um problema que eu coloquei aí, ó. Esse é um problema antigo, tá? É um problema do século IV a.C. Tem um livro, foi um dos primeiros livros que eu li antes de entrar na faculdade de filosofia, foi esse livro chamado Eutífron. É um diálogo de Platão. Platão escreve esse diálogo, onde Sócrates encontra esse jovem chamado Eutífron, e esse jovem está levando o seu pai na justiça, né? E aí o Sócrates, muito interrogador, começa a interrogar: por que você está levando seu pai na justiça? Por que isso é justo? Por que você acha que é justo levar seu próprio pai no tribunal, né? E Eutífron fala para Sócrates, né? Fala assim: olha, porque ele começa a tentar ver as bases da justiça, não encontra, mas no final ele fala assim: olha,
porque os deuses aprovam. Os deuses aprovam isso, né? E o Sócrates formula um dilema para esse Eutíforo, né? Esse dilema é famoso, até hoje o pessoal utiliza esse dilema, mas o Sócrates fala assim, olha, algo é justo porque assim os deuses comandam, ou os deuses comandam esse algo porque esse algo é justo? Traduzindo para a nossa realidade, né? A pergunta que o pessoal faz é a seguinte aí, ó. Deus comanda algo porque esse algo é bom ou justo, ou esse algo é bom porque Deus comanda? Tem que pegar isso aqui, tem que pegar, porque é uma pergunta dificílima. Mais uma vez, Deus comanda algo porque esse algo é bom? Ou esse algo é bom simplesmente porque Deus comandou ele? Essa última aí. Algo é bom porque Deus comandou ele? Ok, esse é um dilema, né? Se você tomar essa opção, o que o pessoal vai falar? Então veja, a moralidade, a justiça é arbitrária. Deus poderia ter comandado que o estupro é bom. E aí o estupro seria bom? Se tiver comandado ela. Parece ser estranho. Por quê? O que os teóricos morais vão dizer? Parece que a justiça e a bondade é necessária. Você não pode mudar o conteúdo dela. Se você dizer, por exemplo, que o estupro é bom, isso é uma contradição. Não uma contradição lógica, mas uma contradição da natureza da moralidade, né? Se você dizer que torturar uma criança por divertimento é bom, parece ser contrário à moral, né? Então veja, se Deus comandasse torturar criancinhas por diversão, será que isso seria justo e bom, né? Se você tomar o segundo chifre do dilema, igual vocês falaram que sim, né? Então vocês são obrigados a falar que sim. Assim, não, então seria bom e a gente teria que torturar a criancinha por diversão, né? Eu acho que é implausível isso, né? Plausível. Porque está acima de qualquer outra discussão. Sim. Por exemplo, fé em Deus. Isso. Você acreditar que Deus é bom, sumamente bom e que Ele não faz nada errado. E que quando Ele, por exemplo, porque o negócio aí está por causa que Ele endureceu lá o coração do faraó e tal, né? A discussão Isso, maior é isso. sobre isso. Mas Ele já conhecia o coração do faraó antes, Ele já sabia que o coração do faraó nunca ia se dobrar a Ele. Isso. Para ser salvo. Mas se Deus, por exemplo, se Faraó fosse uma pessoa piedosa, muito boa e tal, santa, nunca tivesse pecado, e Deus comandasse que nós torturássemos Faraó, seria bom? Aí eu tenho uma opinião seguinte. Pessoal, eu tô fazendo o papel do advogado já, estou pressionando vocês, tá? Se Deus falar que é bom, Porque a nossa fé em Deus, ela tem que estar acima. Não, mas veja, ó, você não vai poder falar isso pro crítico. O crítico... Pessoal, eu ouvi isso aqui no primeiro semestre da faculdade. Mas isso aí nos dias de hoje, Sim. O crítico realmente ele vai ir contra, né? Ele vai ter a defesa. Isso. Mas se Sim. Deus atribuísse isso lá no início, iria ser bom. Se for fazer isso nos dias de hoje... Mais do que isso, Deus pode hoje mudar de ideia e comandar lá aqui? Eu creio que não, por causa da palavra. Ok. Por causa da palavra que ele deixou, que já está escrito, então, Ele não vai fazer, mas se ele fizesse, então seria justo. se ele fizesse, seria justo. Só que ele não vai fazer, porque está escrito, e tudo que Deus... Então Deus está limitado pelo aquilo que está escrito? Hein? Se ele está limitado, então ele não... Ele é escravo, né, do que está escrito. Então ele não é todo poderoso. Olha, a Bíblia fala, Não, gente, tô pressionando, tá? Tô pressionando. a Bíblia diz que tudo que Deus precisava falar ao homem, ele já deixou pronto. Ele não vai Ok. ter nenhuma outra profecia nova. Isso é verdade. Outra É coisa verdade. nova que ele vai agora mudar tudo que ele escreveu lá. Sim, que sim. agora ele mudou de ideia. Sim. Diz que Deus não é homem para que minta, Sim. nem que para que mude de ideia. Sim. Então, nós queremos Isso. assim. A nossa Isso. fé é mais cega do que qualquer um filósofo possa entender. Pois é, mas pessoal, ó, uma coisa é crer, isso é verdade, a gente tem fé, mas não precisa ser cega, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? A gente vive num mundo em que essas perguntas elas são feitas
E às vezes a gente fica na saia justa. E é bom a gente saber responder essas coisas. Lembra que na última aula eu falei sobre o paradoxo da pedra, né? Expliquei para os irmãos por que não é um bom paradoxo, né, que a gente consegue responder de maneira satisfatória. Esse é outro, tá? Esse é outro problema, né? Porque onde você localiza a justiça de Deus? Esse dilema é muito bom para isso. Se Deus comandou algo porque esse algo é bom, então Deus reconheceu que esse algo é bom e o bom não depende dele. É como se Deus consultasse o que é bom fora dele e desse um comando. Ou seja, ele comandou algo porque esse algo é bom. Bom de acordo com o quê? Com um padrão de bom. Ou seja, você tem a bondade fora de Deus e Deus submetido à bondade, né? Isso parece ser implausível. Parece ser implausível. Por outro lado, se você falar assim que Deus comanda algo, quer dizer, se por outro lado você disser que esse algo, né, comandado é bom porque Deus assim o comandou, aí você parece que torna a moralidade arbitrária, porque Deus poderia ter comandado qualquer outra coisa, né? Então Deus simplesmente levantou e vou comandar isso aqui, tá? Amar uns aos outros, em vez de odiar uns aos outros, né? E aí a moralidade fica arbitrária e parece que a moralidade não é arbitrária. Parece que é realmente bom amar a outra pessoa e isso é imutável. Deus não poderia ter comandado diferente, parece, né? E parece que se ele comandasse diferente, essa é a intuição que a gente tem. Por mais que vocês falem assim, Deus seria justo. Mas a gente sabe que seria estranho Deus comandar torturar criancinhas ou estupro. A gente não concordaria que seria justo, não. A verdade é essa, né? Mas tem uma saída do dilema, tá, do Sócrates. Tem uma terceira opção. É um falso dilema por isso, tá? Qual que é a terceira opção? Deus não comanda algo porque esse algo é bom. Esse algo não é bom porque Deus assim o comandou. Mas Deus comanda algo porque Ele é bom. Essa é a terceira opção, tá, considerada, tá? Então teve muito progresso em relação a esse dilema depois que essa terceira opção apareceu. Como assim Deus comanda algo porque Ele é bom? Lembra da natureza de Deus? Que eu falei da natureza de Deus e que os atributos eles são atributos essenciais. Ou seja, Deus não poderia ter outra natureza, né? Não é só que um ser possui essas características, mas que essas características descrevem quem Deus é. Então, a justiça e bondade de Deus faz parte da natureza de Deus. Nós somos bons por participação, né? Eu sou bom, mas eu posso ser ruim. Deus não. Deus é bondade. Ele é bondade personificada. Então, quando Deus ele vai dar um mandamento, esse mandamento ele reflete necessariamente a sua natureza, por consequência lógica e consistência. Então, a bondade de Deus faz parte da sua natureza. E o certo e errado faz parte dos seus comandos. Então, quando Deus comanda algo, quando Deus dá um mandamento, esse comando reflete a sua natureza, que é boa. Portanto, Deus não poderia, por um lado, comandar tortura como sendo algo bom. Por quê? Porque esse mandamento, esse dever, não é consistente com a sua natureza. Natureza carinhosa, o que é que seja, né? Por outro lado, ou seja, você não pode tomar o segundo chifre do dilema. Deus não poderia comandar que o estupro é correto ou justo, porque isso seria contrário à sua natureza. Por outro lado, você não pode tomar o primeiro chifre do dilema também. Deus não comanda algo porque esse algo é bom. Ele comanda algo porque o padrão de bondade não está fora dele, o padrão de bondade é ele mesmo. Entendeu? Nesse sentido. Oi? Ele corrige de maneira justa. Isso, porque ele é bom, exatamente, né? Como um pai corrige um filho. Mas veja, então, nem por um lado a moralidade é arbitrária, porque Deus é essencial, ou seja, a moralidade vai ser sempre a mesma, porque aquilo que vai fluir dele, como ele é eterno, é essencial, vai ser sempre a mesma coisa. E por outro lado também o padrão de moralidade não está fora de Deus, mas está dentro de Deus. Então Deus é a métrica de justiça, da bondade, moralidade, etc. Tá? Essa é a maneira de você responder isso, né? Eu respondi isso na sala lá de aula, quando fizeram esse dilema, que eu já tinha lido sobre isso, né? O professor fez isso lá, cara. Ele quis descartar, no primeiro dia de aula, ele quis descartar, a gente estava falando sobre ética e moral, ele quis descartar Deus como base da moralidade. Então ele falou isso. Falei assim, olha, tem um dilema lá antigo, lá do Eutífron, e Deus não pode ser o padrão de moralidade, né? Falei, não, mas tem uma terceira opção aí. Levantei a mão, tem uma terceira opção aí, professor, né? A terceira opção é que Deus, quando comanda algo, esse comando reflete necessariamente a sua própria natureza.
uma vez que a natureza de Deus é essencial em todo mundo possível, essa linguagem filosófica, né? Logo, todas as vezes que ele expressa comandos, tem que ser consistente consigo mesmo. Logo, os comandos são sempre os mesmos, o padrão está dentro dele, não é arbitrário. Aí ele desconversou, falou assim, e tal, né? Depois a gente conversa disso aí e tal. E pulou de assunto e foi falar de outra coisa lá, né? Foi engraçado, tá? Mas é isso, tá? O que Diguinho falou, a gente tem fé. A gente crê que tudo que Deus faz é bom. Mas a gente também pode usar a cachola e dar boas respostas. A gente pode dar boas respostas, tá? Ok, pessoal? Dúvidas? Sim. Parecia que o ato dele era maravilhoso, né? Olha, eu vou falar uma coisa polêmica para vocês, tá? E isso eu aprendi com Hartzion. Como eles explicam esse texto, por exemplo. Eles vão dizer que usar ali representou Cristo. Usar ali, que tocou na arca e foi fulminado, ele representou Cristo. Como? Porque todo mundo prega sobre usar e desce além usar, né? O cara tolo foi lá pegar na arca lá e tal, se achou santo demais, foi segurar e tal, não foi imprudente. O que reflete, pessoal? Vamos pensar aí. Reação. O ato não pode cair, senão ela vai danificar. Por exemplo, segura ali. O que aconteceria se a arca caísse? O que aconteceria se a arca caísse? Todos ali morreriam. Todos morreriam se a arca caísse. Se ela abrisse, você lembra quando abriram a arca e morreram, todo mundo estava em volta lá? Você lembra desse episódio? Então o que Uzá fez? É interessante isso, a interpretação deles é muito legal. Eles fazem essa conjugação com Isaías 53 ali, com Cristo, né, levando sobre si, né, os nossos pecados, as iniquidades e tal, as nossas faltas. É como se Uzá soubesse o que aconteceria, ele sabia mesmo. Se a arca caísse, todos seriam destruídos, então ele altruisticamente se colocou por expiação dos outros. Então ele segura a ira de Deus nele. Ele segura a ira de Deus nele. Isso. Me fazer, vamos colocar assim, como Marte, né? Isso. É como expiação mesmo. Assim como o cordeiro era utilizado como expiação, sabe? Porque a ira de Deus ia descer sobre todo mundo, pessoal, ali. Todo mundo, tá? Só que Uzá ele se coloca como intermediário. Vou segurar a arca, a ira de Deus. Pessoal, é isso que Cristo faz na cruz. A ira de Deus ia descer sobre todo mundo. E Cristo se coloca como Uzá e segura a arca ali e desce sobre ele. E ele é fulminado. É mais ou menos parecido com um bombeiro que, no caso, tem uma bala de explosivo muito grande que vai romper com o incêndio. Sim. Ele entra lá para fechar e sabendo que ele vai morrer. Sim. Mas ele entra É basicamente isso. Basicamente isso. não aconteceu o pior. Isso. Aí ele sabe que é morre. Exatamente. Uzá não era tolo, não, gente. Uzá sabia o que acontecia quando alguém encostava na arca. Oi? Não. Eles só fizeram essa relação lá de Uzá com Isaías 53. Eu achei fantástico, cara. Nunca ouvi ninguém pregar desse jeito sobre o pecado de Uzá. Nunca vi, tá? Mas aí, fica a dica aí. Se eu ouvir pregação de Uzá, percebe. A gente desce a lenha no cara. O cara tá, talvez, depender da sua ótica, você pode extrair ali todo o evangelho de um evento daquele. Morreu o corpo também, né? Foi fulminado, né? Sim, mas no caso todo mundo, né? Só morre o corpo, né? Se a gente parar para pensar, todos nós morremos só o corpo. Né? Mas está falando no sentido de morte espiritual, eterna? É isso que você está falando? Se for nesse sentido, sim. Entendi. Assim, não, talvez não entendi, não. Vou falar do meu pensamento. Ela está falando morreu o corpo, mas será que pela ira do Senhor ele está no seio geral? Acredito que sim. Estava dentro da aliança do povo hebreu, acho que sim. Ele não fez também. Não. Dependendo da sua ótica, não. Sim.
O ato dele foi mais altruísta nesse sentido, né? De abençoar os outros, né? Em vez de... Ele não está entre os heróis da Bíblia, né? não citam usar não, né? O pessoal não cita usar não, né? Ele não está entre os heróis. Mas talvez tá, só. Mas Talvez tá, e a gente que fica pregando errado aí, né? Sobre ele, né? Deus é grande Não sei, né? demais. Não, quer dizer, aquilo que foi escrito lá em Hebreu e tal, né? Ah, mas Hebreus a lista é limitada, né? Tipo assim, tem muitos heróis que não estão ali também, né? Mas é limitada. Agora, certamente, agora não dá para saber, né? Assim, se ele de fato foi essa ótica do texto, se foi exatamente essa interpretação, mas que é uma interpretação possível e bonita do texto, ela é. Faz muito sentido, né? Faz. Aquele outro episódio do pessoal da nação olhou para dentro da arca, morreu mais de Isso. 50.000 pessoas. Exatamente. Morreu mais de 50.000 pessoas. Exatamente. E Uzá sabia disso. Uzá sabia disso. E ele se fez pecador, né? Tipo Sim. assim, eu vou cometer o pecado aqui Sim. para que o pecado de todo mundo aqui Seja poupado. essa questão da presença de Deus, né? Sim. Era diferente. O Eric falou da presença de Deus está em nossas vidas e a gente não considera isso tão importante. Exatamente. A gente sabe, a gente fala tão facilmente que Deus habita em nós, né? Mas Deus habitava na arca antes. E aí? E era um negócio tão sério, né? E a arca ficava santificada, filho. Você tocava na arca? Não, você lembra as casas? Nossa. A casa ia para cá, a arca ia para casa de alguém, aquela Sim, casa abençoada, a arca foi para o lugar que ela não deveria estar lá, Sim, com sim, os sim. filisteus, Sim, e sim. a nação foi amaldiçoada, Sim, porque sim, não era a nação certa para a arca estar, né? Cara, Então, tipo assim, era a presença de Deus. É A isso. presença de Deus em nós, a gente não considera isso tão Sim. sério, né? Sim. Tão sério, igual o apóstolo Paulo falou, nós sois templos, né? Quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Cara, A gente não considera mais, vai perder, chega em tudo que foi falado, né? é igual o pastor João falou, incredulidade, né? Gera isso. Nosso coração, e a gente vai acostumando em falar as coisas, mas não, Comodismo, nem pensa no que a gente está falando. Deus Sim. habita em nós, né? não pensa. Algo que não pode ser contido, né? Sim. Isso é tão interessante que você falou, porque, veja, o Novo Testamento fala sobre, em Colossenses 2,9, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, certo? Abra comigo aí em Efésios, no capítulo 3. Já que você falou isso aí, eu lembrei de um texto aqui. E eu vou terminar, viu, pessoal? Eu não vou falar do atributo do amor, não, vocês podem ler em casa, não é porque é óbvio, Deus é amor. Mas eu vou terminar com isso aqui, vou deixar vocês intrigados. Efésios capítulo 3, no verso 14 em diante aí. O que o texto diz? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. Veja essa linguagem de conceder, de presentear, de compartilhar. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cara, isso aqui é muito legal. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Mas Cristo quer compartilhar isso com a sua igreja. Cristo quer compartilhar isso com a sua igreja, né? Então, é isso que você está falando, de ser templo de Deus. A gente às vezes não tem noção do que a gente está falando, né? Mas o texto aqui é claro, olha, Cristo quer compartilhar não só o amor de Deus, através do Espírito, pela fé, mas também a plenitude de Deus. É por isso que os cristãos primitivos, eles utilizavam esse termo, que para nós hoje é um termo tão esquisito, que é deificação. Já ouviram isso? Deificação. Já ouviram? Não? Deificação? Deificação não é se tornar Deus, viu? Cuidado. Mas deificação é você participar dessa natureza. Quando o apóstolo Pedro fala disso, lá em 2 Pedro, abra comigo rapidinho aí. 2 Pedro.
2 Pedro capítulo 1. Tem muitos textos que falam sobre essa participação na natureza divina, mas esse aqui é um texto interessante. Lê do verso 3 e o verso 4 aí. Olha o que o texto diz. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por tua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Veja, né? Deus, ele quer partilhar da sua natureza. Por isso que Cristo fala, sede santos como o Pai é santo. Né? Esses atributos que são essenciais a Deus, Deus ele quer também fazer com que a tua igreja, né, participe. E é muito forte essa linguagem de participar da natureza divina. Tem um texto interessante que está no livro de João, capítulo 17, 22. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Isso. E aqui está assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós. Cara, esse aqui eu não sabia não, esse aqui é mais um. Fantástico demais. E fantástico demais, tanto que se você for no verso 24 aí, olha o que o verso 24 diz aí desse mesmo texto. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejais a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Essa glória, cara, é uma glória que Deus partilha com o Filho antes da criação do mundo, na eternidade. Como você disse, né? Deus não compartilha glória com ninguém. Não compartilha. Mas, quando Deus compra um corpo, e a igreja é corpo de Cristo, Cristo compartilha o que ele tem com ela. Isso é muito legal. E você se faz parte dessa natureza divina. Por isso que é deificação o termo que é utilizado, né? Não é se tornar Deus, não é se tornar divino, claro que não. É uma adoção familiar. Eu vi uma analogia que eu achei muito legal. O cara fala assim, eu queria muito que o meu cachorro fosse meu irmão, né? Porque eu gosto muito do meu cão, né? Eu queria que ele fosse meu irmão. Mas eu não conseguiria torná-lo meu irmão, porque ele é de outra natureza. Ele é cachorro, né? E a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, somos seres humanos, né? Então eu não conseguiria, né, ir lá e fazer uma papelada e adotar ele como meu irmão, né? Ele fala isso. Mas ele fala assim, olha, com Deus é a mesma coisa, sabe? Deus tem a natureza divina. Nós não somos deuses, claro que não. Mas Deus quer nos tornar parte da família trinitária, onde o Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito e existe um vínculo desde a eternidade de amor. Então ele quer adotar, né, a igreja como parte dessa família. E ele faz com que a igreja seja participante dessa natureza. Seja família de verdade. Não só de nome, mas família mesmo, de maneira mais íntima possível. E os cristãos primitivos entendiam assim. Isso é muito legal. E pesado, porque quando você percebe isso, olha, eu não posso mais ser um cristão medíocre. Eu não posso mais ser um cristão medíocre. Eu sou chamado a participar da família de Deus. E essa é a maior responsabilidade que eu possa ter na vida, né? E, apesar de ser belo, traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando você falou, lembra que eu falei que ia voltar no que você disse da ceia? Quando você falou que a interpretação judaica lá era o quê mesmo? Que você internaliza Deus? Ah, tá. É por isso que a ceia na igreja primitiva ela era chamada de remédio da imortalidade. Porque os cristãos acreditavam que nesse momento de comunhão era quando Cristo em seu corpo, né, ele dava da sua natureza e nós internalizamos essa natureza, né, e somos participantes dela. Então isso se aproxima muito com o que você disse, você internaliza de fato.
E Deus se faz presente em você de fato, não só de maneira abstrata. Ele se faz de fato presente em você. E você faz de fato participante da natureza dele. E esses textos aqui são vários. Tem 1 João 3, que é um texto interessante, né? 1 João 3:1, olha para você ver que texto interessante aí. E tem alguns segmentos aí, que hoje não pode falar seita, né? Mas tem alguns segmentos que não falam de seita, não existe mais seita. Isso é muito esquisito, cara. Isso é muito estranho. Né? Alguém quer ler para mim aí? 1 João 3:1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Aí. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto também não conheceu a Ele mesmo. Exatamente, olha. Ele fala de ser tratado como filho de Deus, né? Mas ele fala ainda, ele qualifica, não só isso, né? Mas de fato, em realidade, somos filhos de Deus. Essa é a participação na natureza. É que você não é só tratado como um filho. Você não vai tratar só o seu cachorrinho como seu irmão. Né? Deus quer fazer uma família. Né? E ele concede, igual você falou. Eu nunca tinha visto esse texto. Deus, ele não compartilha a sua glória. Não compartilha a sua glória. Mas ele quer compartilhar com seus filhos. Ele compartilha com Cristo, não é? Agora, se eu estou em Cristo, eu recebo também dessa glória. A grande diferença da história do cara do cachorro para a história de Deus com a raça humana é que o cara não tinha o poder Sim. de se colocar na Exatamente. Deus tinha esse poder. Então, por mais que ele era Deus e não conseguiria compartilhar, porque Sim. são raças diferentes, a gente pode usar essa palavra. Sim. Naturezas diferentes. Naturezas diferentes. A diferença é que Deus tinha o poder dele se humilhar, se esvaziar dessa, Sim. né, ser muito maior. Exatamente. Esvaziou, assim, E faz esse intermédio. É por isso, pessoal, ao perigo. Quando você nega a divindade de Cristo, você destruiu o intermédio. Porque o intermédio é dual. É Deus e homem. Deus desce em humanidade. E em humanidade, que é a minha natureza, eu posso me achegar à divindade. Isso é muito legal. Isso é fantástico. O único mediador, Cristo, homem. Cristo homem. Precisa do... Por que tem que ser Cristo homem, não só Deus? Espírito. Porque a minha natureza é humana. Então Deus tem que se fazer homem. Aí é uma mediação. Homens aqui, Deus aqui. Cristo no meio. Deus e homem. É isso. Tá? Vamos encerrar por aqui.